Vamos iniciar. Essa aula de hoje, como eu disse, é a nossa primeira de uma série de 12 classes. Serão 12 aulas, toda quarta-feira, nesse mesmo horário, 7 da noite, aqui dos Estados Unidos, e 21 horas, horário do Brasil. E a aula vai durar mais ou menos entre 40 minutos a 1 hora, vai variar um pouquinho aí entre esses 40 minutos a 1 hora. Eu imagino não passar muito disso, ok? Se você não está aí com papel e caneta na mão, ou computador, né, se estiver assistindo no celular para anotar, é muito importante. Para a próxima aula, eu vou enviar para vocês as anotações, vou enviar também o material de estudo, e eu vou enviar hoje, no final dessa aula, eu vou enviar para vocês um questionário sobre libertação. Vou enviar para o e-mail de vocês. E eu preciso que vocês respondam esse questionário, ele é extensivo, é um questionário razoavelmente longo, mas é um questionário que nós vamos usar no momento da ministração sobre a vida de vocês. E é um questionário que depois vocês poderão usar também quando forem ministrar na vida de outras pessoas nessa área de libertação. Então, o curso inteiro de cura interior e libertação, ele é composto de dois módulos, o módulo libertação Quando a gente entra nessa área de libertação e cura interior, nós estamos entrando num campo de batalha, não é fácil. Você vai ter dificuldades para participar, provavelmente terá dificuldades para participar, dificuldades de concentração, dificuldades para se ligar na aula, porque nós estamos mexendo com coisas espirituais, estamos entrando no reino espiritual, no mundo espiritual, para uma batalha, para uma guerra. Então eu peço que durante esse curso, que vocês, se possível, toda quarta-feira, no dia da nossa aula, do nosso encontro, que você faça um jejum. Reserve aí um tempinho durante o dia, né, a parte da manhã, não precisa ser um jejum do dia todo, mas que você faça um jejum. E entenda que as dificuldades que você vai ter nas quartas-feiras para te impedir de estar aqui, de assistir a aula, de participar, é parte da batalha espiritual, é parte da guerra espiritual que você vai enfrentar. Porque você acha que o inimigo quer e está feliz em saber que você vai conhecer as armas que ele usa para atacar a sua vida, a sua família e outras pessoas a quem você poderá ajudar depois? Ele não está feliz com isso. É como a gente descobrir as armas do exército inimigo
tem para usar contra nós numa guerra. Isso dá para a gente uma vantagem muito grande na batalha espiritual. Então, você precisa estar preparado para isso, você precisa estar atento a isso, porque é uma batalha espiritual. Uma coisa básica ainda para ler o texto, quero falar com vocês, é que nesta batalha espiritual, você vai descobrir coisas na sua vida que têm sido brechas para o inimigo te atacar. Então, você terá essas descobertas e no decorrer do curso, nós vamos disponibilizar a você momentos para que a gente possa conversar pessoalmente, né? Aqueles que não moram na região de Orlando, aqui nos Estados Unidos, será online. Quem mora aqui poderemos até fazer pessoalmente, para te ajudar a fechar essas brechas na sua vida que o inimigo tem usado para te atacar, ok? Então, isso vai acontecer. Você terá estas descobertas, que hoje talvez você não entenda, talvez esteja acontecendo coisas na sua vida e você não sabe por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que acontece? Porque eu sempre caio no mesmo problema, porque eu sempre tenho a mesma dificuldade, porque eu sempre cometo os mesmos pecados, os mesmos erros. Pode ser um direito que foi dado ao inimigo, pode ser uma legalidade dada ao inimigo, e ele está usando isso sem dó, sem pena para te atacar. Ele age sorrateiramente, ele age de maneira muito inteligente, mas pode ter certeza que ele deve, provavelmente, estar usando isso aí contra a sua vida. Vamos ao texto bíblico. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, em quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tenho dito isso. Todos os seus oponentes ficaram Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que os compararei? Essa parte a gente pode ler depois. Vamos parar aqui no 17, aí depois a gente pode voltar aqui. Ok, nesse texto bíblico, gente, nós percebemos algumas coisas que eu falei na webclass. Eu dei umas pinceladas sobre isso na webclass de apresentação que a gente teve há 2 semanas atrás. Essa mulher é um exemplo muito claro de alguém que sofre de uma influência espiritual. Há alguns fatos aqui sobre essa mulher, há algumas informações sobre essa mulher que são muito importantes para o nosso entendimento sobre libertação. Antes de falar sobre isso, sobre esses fatos, eu quero te dizer o seguinte: por que eu estou tratando primeiro de libertação e não já da cura interior propriamente dita? Eu não consigo
tratar de cura interior se houver na vida da pessoa brechas, portas abertas, para que o inimigo continue atuando em algumas áreas, principalmente nas áreas de feridas, principalmente nas áreas emocionais, porque as emoções, elas abrem portas para o inimigo, ou elas são o caminho principal que o inimigo age para atacar as pessoas. Então não adianta eu ir lá e resolver um problema emocional e tratar um problema emocional antes de fechar essa porta. Então a porta precisa primeiro ser fechada, a brecha precisa primeiro ser tapada. Quando a brecha é tapada, quando a porta é fechada, aí sim a gente começa a tratar as feridas, as mágoas, as dificuldades. Tirar. Vê se melhora agora, sem o fone. Tá melhor assim? Me responde aí se vocês estão tendo alguma dificuldade de áudio, desculpa. Tá melhor assim? Me responde aí no bate-papo, pessoal. Estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Posso continuar? Ok? Se tiver problema, me fala aqui. Então vamos lá. O meu conselho para vocês, eu tenho mais de 15 anos que trabalho nessa área, fui missionário na Índia. Se existe um lugar no mundo em que se o diabo tivesse que escolher um lugar no mundo para colocar o trono dele, este lugar, sem sombra de dúvida, seria a Índia. Porque a Índia tem todo o ambiente, toda a atmosfera preparada para o inimigo atuar. Então lá ele colocaria o seu trono. Para você ter uma ideia, os deuses da Índia, eles não se mascaram, eles têm cara realmente de demônios. No Brasil e em outros países de confissão católica, os deuses têm cara de santos, são santinhos, se mascaram como santinhos, como seres bons. Mas na Índia não, se você olhar depois que a gente terminar a classe de hoje, se você for no Google e colocar lá as imagens de Shiva, de Ganesh, dos deuses indianos, vai lá e coloca deuses indianos, deuses do hinduísmo, você vai ver que a cara deles são de demônios mesmo, são cobras, serpentes, é o deus da destruição, no caso de Shiva, que é a cara é de um demônio. E na frente do nosso centro missionário, lá na Índia, onde a gente começou um trabalho missionário e preparava os missionários para evangelizar, tinha um altar muito grande de Shiva, que é o principal deus do hinduísmo. E eles... a gente sentia no mundo espiritual essa batalha, sabe? Essa guerra espiritual com esses demônios constantemente. E um dia, eu e a Carla, a gente estava dormindo e eu acordei com barulho na grade do prédio. A gente morava no quarto andar, mas tinha o basement, o porão, a parte de baixo, então dava 5 andares.
E eu acordei assustado porque tinha alguém balançando assim a grade, tinha grade no prédio todo, e alguém balançando a grade da janela, lá praticamente no 5º andar. E não foi uma visão espiritual, eu vi claramente aquele demônio chamado Shiva balançando a grade e dizendo pra gente, vocês precisam ir embora, vocês têm que ir embora, senão eu vou atacar vocês. Então a Índia é um lugar muito demoníaco, onde há uma atmosfera espiritual muito forte. E eu trabalhei lá, nesse lugar. Depois que eu tive essa experiência com esse demônio atacando, no outro dia, alguém veio no nosso centro missionário e disse, olha, vocês precisam ir embora, vai embora daqui, não fiquem aqui, porque eu ouvi lá nos Correios hoje que eles estão armando, programando os hindus de vir aqui colocar fogo no centro missionário de vocês à noite. Veja, um dia antes, na noite anterior, eu vejo esse demônio dizendo, mandando a gente embora, expulsando a gente, guerreando, e eu entrei numa batalha espiritual com ele e repreendi ele. Era um demônio que estava lá na frente do nosso prédio, no altar, e ele escalou o prédio e estava nos ameaçando. E no outro dia a gente recebe isso, essa informação, que lá nos Correios essa pessoa ouviu um grupo conversando, um grupo de hindus que iriam colocar fogo no nosso centro missionário. Ou seja, batalha espiritual. E nós entramos em oração, em guerra espiritual, claro. Mas algumas, acho que foi deixa eu ver. Foram algumas semanas depois, eu fui fazer uma viagem para o sul da Índia, e quando eu terminei de ministrar, uma moça de mais ou menos uns 22 anos, ela estava possessa de demônios, e houve uma manifestação demoníaca, e essa mulher ela começou a botar sangue pela boca, muito sangue pela boca, e os demônios que estavam na vida dela falavam para mim, eu vou matar ela aqui na sua frente, para você ver que eu tenho controle aqui na Índia. O que você está fazendo aqui? Eu quero que você vá embora daqui. Some daqui, porque senão eu vou te atacar. E houve aquela batalha espiritual e ele querendo matar ela. Causou uma hemorragia interna e ela colocando muito sangue pela boca. Foi quando eu recebi a autoridade do Espírito Santo, repreendi aquela legião, porque era uma legião de demônios. Numa legião, dizem que são mais ou menos 12 mil demônios. Então, aqueles demônios foram repreendidos da vida daquela mulher. O sangue estancou imediatamente e ela se levantou, aceitou a Jesus e ficou liberta daqueles demônios. Mas, só para vocês entenderem onde eu tive a oportunidade dada por Deus de trabalhar muito ativamente nessa área de libertação e de cura interior. Então, o que eu quero te dizer é isso. Não, principalmente vocês que estão aprendendo para serem ministradores. Não ministrem cura interior enquanto não trabalhar na área da libertação na vida da pessoa. Porque senão você vai perder tempo e você vai abrir brechas na vida da pessoa que o inimigo vai usar ainda de forma mais forte para trazer ressentimentos, mágoas, tristezas e amarrar a vida da pessoa de uma forma ainda mais forte. Mais à frente no curso você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas eu já estou falando isso porque o que nós estamos estudando aqui hoje, amanhã você pode já querer usar. Então, tenha cuidado, não é assim. Nós não estamos aqui trabalhando com fórmulas e técnicas e estratégias de um negócio, Não, isso aqui é coisa espiritual. Estamos lidando com pessoas e vamos lidar com pessoas no mundo espiritual, no reino espiritual, com anjos e demônios, com o Espírito Santo e o inimigo. Então você precisa saber estar preparado espiritualmente, estar em oração, estar em jejum, saber que você vai ter guerras na sua vida pessoal, porque você está entrando nessa área. Isso aqui, gente, libertação e cura interior não é para qualquer pessoa que acha bonitinho. Vou fazer libertação, vou fazer cura interior. Não é assim. Você está entrando no mundo espiritual. Então você pode sofrer retaliações, você está entrando em batalha, o inimigo não vai aceitar perder
território e te agradecer porque está perdendo o território na sua vida e na vida das pessoas. Ele vai batalhar para te impedir, para te atrapalhar, para você não conseguir, para você não ter resultado. Então, esteja preparado espiritualmente para isso, ok? É por isso que no final dessa aula de hoje, no final, para quem está entrando agora, no final dessa aula de hoje eu vou te enviar um questionário de libertação e eu preciso que você responda este questionário, porque esse questionário será usado para ver se existe alguma brecha na sua vida. Fique tranquilo, é totalmente confidencial este questionário, é entre você e eu, a gente faz isso, como eu disse, já por mais de 15 anos, nunca tivemos problema de quebrar sigilo ou confidencialidade de ninguém, eu sou pastor e eu sei da seriedade que é tratar com pessoas, mas ali tem algumas perguntas chaves para sabermos, para identificarmos se há alguma brecha espiritual na sua vida. Então, eu preciso que você responda esse questionário, você vai ter tempo para responder e me entregar nas próximas aulas, não precisa ser na próxima, propriamente dito, nós não vamos fazer esse trabalho de ministração agora, nas 2 ou 3 primeiras aulas, será depois, então você terá tempo para isso, tá? Mas eu vou precisar que você responda esse questionário, e o original você já pode guardar para você, eu vou te mandar em PDF, aí você faz uma cópia e guarda o original, que depois você pode usar, no caso de ser um ministrador, para ministrar sobre a vida das pessoas, tá bem? São informações importantes que eu precisava compartilhar com vocês. Não façam cura interior antes de fazer libertação. É muito complicado. Vamos lá. Então, essa mulher, ela é um exemplo de alguém que era, primeiro, filha de Abraão. O que isso significa ser filha de Abraão? Jesus fala lá no verso, esta filha de Abraão, ela era uma judia. Ela estava na sinagoga, ok? Ela era membro da sinagoga. Mas mesmo sendo judia, mesmo sendo membro da sinagoga, no nosso caso hoje, ela seria uma cristã, membro de uma igreja evangélica. A sinagoga é a igreja para os judeus. Ela era membro da sinagoga porque ela estava ali, ela era conhecida ali, ela frequentava aquela sinagoga e, por isso, ela teve esse encontro com Jesus. E nesse processo, foi descoberto que haviam 18 longos anos. O texto diz, por 18 longos anos, ela sofria desta enfermidade. Uma enfermidade, diga-se de passagem, o texto nos revela, que era um espírito de enfermidade. Ok? Então, se você está anotando, anota esse ponto aí. 1. Jesus estava pregando numa sinagoga, numa igreja da nossa época, aqui agora no Ocidente, numa igreja. Número 2. Entra uma senhora. Ela tinha um espírito de enfermidade. Tem 3 tipos de enfermidades. Enfermidade física, que são originárias do seu corpo físico, são originadas no seu corpo físico, enfermidades psicossomáticas, que são enfermidades geradas na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, que se manifestam no corpo, e existem as enfermidades espirituais, que são originadas em espíritos malignos. Ok? Quando se dá uma brecha, quando se dá uma legalidade ao inimigo, ele pode usar isso e colocar enfermidades em você. Aí o processo dele o caminho dele é esse, espiritual, emocional e físico. Esse é o caminho. É o ser humano tripartido, espírito, alma e corpo. Deixa eu fazer aqui no quadro. Isso. É isso aqui, ó. O homem é isso. Estão conseguindo ver? Espírito, alma e corpo. Ou, melhor ainda, espírito, alma, segundo, e corpo, terceiro. O espírito
é o que se comunica com Deus. É a sua comunhão com Deus. Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. A palavra espírito quer dizer sopro, quer dizer essa vida. Está falando dessa vida que Deus soprou nas narinas do homem, na criação. A alma é a sua emoção, os seus sentimentos, o seu intelecto. A alma é a ligação entre o espírito e o corpo. Aqui está o corpo, aqui está a alma, aqui está o espírito. Então, a alma é a ligação entre os dois, ok? Então, a alma reflete aquilo que acontece no espírito. E o que acontece no espírito passa através da alma para o corpo. E aí pode se manifestar no corpo. Pessoas podem ter câncer, porque há uma brecha no mundo espiritual e, através dessa brecha, essa pessoa começou a guardar ressentimentos, mágoas, começou a deixar esse ressentimento, essa mágoa se transformar num rancor, num ódio, numa falta de perdão, e isso começa a gerar aqui no âmbito da alma as doenças psicossomáticas, que depois vai para o corpo. Aí a pessoa pode ter um câncer por isso. Está provado cientificamente que muitas doenças do corpo e vários tipos de câncer, de cânceres, é isso, né? De cânceres, são originados na alma. Mas que muitas vezes pode ser originado no espírito e passou através da alma para o corpo. Enxaqueca, dores constantes de cabeça, náuseas, dores no estômago, estresse, enfim, todas essas coisas ligadas a sentimentos, a alma, elas podem ter origem no mundo espiritual. E aí passa aqui para a alma e da alma vai para o corpo. Eu sou ótimo para desenhar, né? Deu para vocês perceberem, né? Esse não é o meu forte. Mas deu para vocês entenderem. Então, o ser humano, ele é o quê? Ele é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. Então, ele é um espírito que tem uma alma que habita no corpo. É o ser tripartido. E isso aqui está tudo conectado. O que acontece no mundo espiritual influencia o emocional. O que acontece no emocional influencia o físico. E vice-versa. Já ouviram aquela frase que os olhos são a janela da alma? Ou seja, o que acontece aqui no mundo físico também, no relacionamento, no envolvimento, a gente vai falar sobre sexualidade, sobre relacionamentos, e você vai ver que aparentemente isso está aqui no mundo físico, mas não está. Isso penetra no âmbito da alma, que penetra no mundo do espírito. Se a sua alma não estiver bem, a ligação do seu físico com o seu espírito não vai bem. E se essa ligação não está indo bem, a sua ligação, a ligação do seu espírito com Deus não está bem. Então isso está tudo interligado. É preciso haver um equilíbrio. É preciso haver uma harmonia nesses três ambientes, no ambiente espiritual, no ambiente emocional e no ambiente físico. Estão me entendendo, gente? Estão me acompanhando? Amém? Nesses três ambientes tem que haver harmonia. Ok? E essa mulher de quem nós estamos falando, ela aparentemente era uma cristã, né, uma judia, mas ela não estava em harmonia nesses três, não estava tendo harmonia nesses três ambientes. E isso abriu uma brecha na vida dela, que aí a gente não tem como saber como, a Bíblia não nos revela isso, mas houve uma abertura, uma brecha, uma legalidade na vida dela, em que os demônios entraram. E muitas vezes, na maioria das vezes, baseado na minha experiência, ele começa por alguma situação que acontece
no nosso desenvolvimento, nos nossos relacionamentos, no ambiente em que nós vivemos, em que nós crescemos. E aí, isso é profundo, nós vamos chegar lá no curso. Essa é só a primeira aula, ok? É só a primeira aula. Aí nós vamos descobrir o que causa isso. Quais são essas portas de entrada para o inimigo? Quais são quais as maneiras que nós damos legalidade para o inimigo? Ok? Vamos lá. Então, voltando aqui para a mulher judia da sinagoga. Entra uma senhora, tinha um espírito de enfermidade, né? Os 3 tipos de enfermidade, acabamos de falar. Há um bom tempo, 18 anos, ela estava na igreja, 18 anos na sinagoga, e 18, quer dizer, devia ter mais anos, evidentemente, mas 18 anos, essa fase da vida dela de 18 anos, oprimida por um espírito maligno. Então, isso responde uma pergunta também. Um crente pode sofrer opressão espiritual? Está aí a resposta. Existem polêmicas ao redor disso, mas está aqui no texto. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Ela estava lá. E aí tem outros textos que a gente vai te dar também mais para frente, que você vai poder confirmar isso. Ela estava encurvada, não podia endireitar-se. Vamos ver um pouquinho sobre o perfil de uma pessoa que está debaixo de um cativeiro espiritual, que está acorrentada no mundo espiritual, que é prisioneira no mundo espiritual. Primeiro, o perfil dela, especificamente. Membro da sinagoga, 18 anos, tinha o coração quebrantado, tinha um coração grato a Deus, porque estava lá na sinagoga, estava servindo a Deus, era filha de Abraão, era herdeira das promessas. Esse é o perfil de uma ovelha, ok? E um líder de uma igreja, um líder numa igreja, eu não estou falando só de um pastor ou só de um líder de ministério, não. Estou falando de liderança, de um modo geral. Ele pode ficar cativo espiritualmente? Ele pode. E quais as portas que se abrem? Desde que seja um cristão, qualquer crente, qualquer pessoa pode. Algumas portas que se abrem na vida de um líder. Um líder machucado, são evidências, faz parte do perfil dele, sabe? Ele é suposto cuidar de pessoas, mas ele é machucado pelas pessoas, ele tem feridas nessa área. Segundo, dominador, controlador, não confia em ninguém, não acredita em ninguém. Terceiro, tem uma teologia de ministração contaminada. Ele, ao invés de ministrar a palavra, ele coloca os seus próprios ensinamentos, as suas próprias interpretações, e pode criar confusão no corpo de Cristo. E, quarto, ele tem um coração endurecido, ele não aceita ninguém ajudá-lo, não se submete, não pede ajuda, não pede apoio, não pede socorro de ninguém. Ele é fechado, ele vive uma vida aprisionada espiritualmente. Então, tanto um crente, membro de uma igreja, como um líder, seja ele pastor ou líder de qualquer ministério, pode sofrer por isso. Agora vamos ao próximo ponto. O que é um cativeiro espiritual? Vamos abrir a Bíblia em Efésios. Vamos lá em Efésios. É um curso bíblico, né, gente? Vamos ler a Bíblia. Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Versículo 27. O que diz lá? Efésios, capítulo 4, versículo 27. E não deem lugar ao diabo. Em outra versão diz, não deem legalidade ao inimigo. O que é isso? O cativeiro espiritual começa a acontecer através desse processo. Legalidade espiritual. Anota aí. Legalidade espiritual. Vocês estão vendo torto aí? Tá ao contrário na tela? Ou tá correto? Tá certo. Tá certo? Aqui na minha eu vejo ao contrário.
legalidade, ok? O que é legalidade? No mundo jurídico, legalidade é quando você passa para alguém o direito ou aquilo que nós chamamos de procuração. Você passa uma procuração para alguém e esse alguém agora, em seu nome, tem o poder, como se fosse você, de atuar em seu nome. E com isso ele te representa, ele tem legalidade através dessa procuração. Seja o advogado para te defender numa causa, ou seja alguém que você queira que te represente em alguma situação para comprar, vender, para alugar, para fazer algum negócio em seu nome. Essa pessoa te representa, ela tem essa legalidade. Você deu para ela, você precisa assinar isso. Ela não toma isso segundo a vontade dela, mas é você quem dá essa legalidade, ok? No mundo espiritual, acontece da mesma maneira. Nós damos ao inimigo legalidade espiritual para atuar na nossa vida. Como, Pastor Gomes, a gente dá essa legalidade espiritual? A gente dá legalidade espiritual através da nossa ação. Você pode anotar aí. Eu não sou muito bom, gente, de escrever, então não vou ficar escrevendo muito, tá? Vocês escrevam aí. Através da ação, através da omissão. Ação é o que você deveria fazer ou faz. Omissão é o que você não deveria fazer ou aquilo que você não faz. Pode ser o que você não deveria, como pode ser aquilo que você não faz. Então, você se omite de tomar uma atitude. Então, essas duas coisas são portas, são caminhos de legalidade. E aí você pode fazer isso através de palavras. Você pode dar ao inimigo legalidade em alguma área da sua vida através de palavras. Através de atitudes, no caso, ações, né? Através de algo que você faz. Ou através de algo que você deixa de fazer, que você se omite. E aí entram as alianças espirituais, alianças que você fez tendo o controle e alianças que foram feitas quando alguém tinha o controle sobre você. No caso, seus pais, ou um guardião, ou alguém que te criou. Avós, essa pessoa tem essa autoridade espiritual sobre a vida de uma criança. Então, se alguém foi levado a um centro espírita quando era criança, e foi feito alguma oferenda em nome dessa pessoa, foi feito algum pacto, foi feito algum benzimento. Eu disse, por exemplo, na web class de apresentação, há 2 semanas atrás, que eu fui benzido várias vezes quando era criança, mesmo a minha mãe sendo crente. Mas ela não entendia. E às vezes eu tinha uma dor assim na boca do estômago. Eles chamavam naquela época, não sei, acho que era espinhela caída, alguma coisa assim que eles falavam, não sei até hoje o que é isso. E aí quando tinha aquela dor, ela me levava nesse benzendeiro, esse senhor que benzia com arruda, não sei o que, aquele monte de coisa. Eu não tinha autoridade sobre mim. Quem tinha autoridade era a minha mãe. Mas isso não quer dizer que depois eu não viveria as consequências disso. Porque no momento da autoridade que ela tinha sobre mim, ela abriu essa brecha na minha vida. Sem saber. Sem conhecimento. Depois, quando eu entendi o assunto de libertação, eu tomei a atitude de cancelar essa legalidade que foi dada ao inimigo pela minha mãe. Sem ela saber, por uma atitude de me pegar e me levar no centro espírita. Se eu tivesse noção, eu poderia ter negado isso na época. Mas eu sofri
por omissão. Ou seja, a maneira de eu ter dado legalidade ao inimigo foi através da minha omissão devido à minha idade e também a falta de conhecimento. E a minha mãe pela ação, porque ela era a minha guardiã, a autoridade espiritual sobre mim. Então, depois, quando eu assumi o controle da minha vida, a autoridade espiritual sobre a minha vida, eu tive que entrar no mundo espiritual, e isso você vai aprender no curso, para quebrar essa legalidade, para cancelar essa legalidade. É como uma procuração, que você dá a um advogado ou a alguma pessoa. Você depois precisa, dependendo do tipo de procuração, você precisa cancelar essa procuração legalmente, para que ela não tenha mais validade, para que ela não tenha mais efeito. Isso no mundo jurídico. E no mundo espiritual é da mesma maneira. Uma aliança no mundo antigo não era feita para ser quebrada. A aliança era estabelecida para ser algo permanente, algo duradouro, algo que acompanhasse a vida das pessoas que estavam entrando naquela aliança, estabelecendo aquela aliança. Então, a aliança precisa ser quebrada da maneira correta. E aí, no mundo espiritual, nós vamos te ensinar no curso, nas próximas aulas, como quebrar estas alianças. Por isso que no final, hoje, eu vou te enviar este questionário e você precisa responder, porque neste questionário nós vamos identificar aquilo que porventura haja na sua vida que foi legalidade dada ao inimigo. E aí nós vamos precisar, quando a gente for entrar no processo de quebra dessa legalidade, de cancelamento dessa legalidade, de quebra dessas maldições, aí você vai entender isso bem e você vai ver como que se quebra isso no mundo espiritual. Gente, isso muda muita coisa na nossa vida. Muita coisa. É como você estar aprisionado com algo amarrando o seu pé, sabe? Lembra aquelas bolas que o pessoal carregava, né, no pé? Aquele peso, os prisioneiros do passado, eu não sei o nome daquele negócio. É mais ou menos assim. Você é crente, você está indo para a igreja, você está servindo a Deus, mas você carrega aquele peso, aquela prisão, aquele jugo, né? Vamos chamar assim de jugo, não é bem o jugo, mas é como se fosse aquele jugo no seu pé. Aquele peso vai para onde você vai, você tem que puxar aquilo. Você consegue se locomover, mas você está carregando esse peso. Você consegue servir a Deus, você está salvo, você vai para o céu. Se Jesus vier hoje, você vai para o céu. Por causa da sua salvação, se você tem se santificado, estado na presença de Deus. Mas você pode viver uma vida em abundância aqui na terra e você não está vivendo. Por quê? Porque em algum momento da vida, como diz em Efésios 4:27, foi dada legalidade ao diabo. E ele assumiu o controle em alguma área da sua vida. Ok? E não é simplesmente você querer sair. Não é fácil assim. Porque há um poder das trevas, um domínio das trevas, que controlam isso. E o inimigo se apresenta diante de Deus com esse direito, com essa legalidade. Você às vezes pode dizer, Deus, por que eu estou sofrendo nisso? Porque o inimigo tem essa legalidade para você sofrer. Foi o que aconteceu com Jó, lembra? Quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, aí junto veio Lúcifer. E Deus perguntou a ele, de onde vens? E ele disse, de passear e rodear a terra. Aí Deus disse, tem visto meu servo Jó? E ele disse, sim, eu tenho visto ele. Mas ele só é assim porque o Senhor dá tudo a ele. Porque ele é rico, porque ele tem saúde, porque ele tem família, por isso que ele te serve, por isso que ele é fiel. Aí o diabo pediu legalidade para atacar Jó. Aí Deus disse, você pode tocar em tudo que Jó tem, mas não toque na vida dele. Olha o limite.
Só não toque na vida dele. O diabo precisa, gente, o inimigo precisa de legalidade para atacar uma pessoa. Ele não pode sair por aí atacando, controlar, atacar sim, ele pode atacar. Ele não pode sair por aí controlando a vida das pessoas como ele quer, ao seu bel prazer. Ele precisa de legalidade. E no caso da criança, os pais são a autoridade espiritual, até que ela saiba que ela tem o controle. Depois disso, a pessoa tem a legalidade espiritual sobre si mesmo e você dá essa legalidade a quem você quiser. Ou você dá ela a Deus ou ao inimigo. E quando é dada ao inimigo, pode ter certeza que ele usa isso. E aí, são detalhes para a nossa próxima aula. Ocultismo. É difícil de falar isso, mas até na igreja, gente, a gente tem ocultismo. Pessoas que estão dentro da igreja alimentando, nutrindo sentimentos na sua alma, mágoas, ressentimentos, tristeza, e se amaldiçoando e amaldiçoando outras pessoas. Quando você amaldiçoa alguém que você tem autoridade sobre, vamos falar de um filho, por exemplo. Esse menino não presta, esse menino não vai ter futuro, esse menino não tem jeito, você é um lixo, você é um... enfim, sabe, é porque eu não gosto nem de falar as palavras. Você amaldiçoa a criança, você é autoridade espiritual sobre essa criança. E como autoridade espiritual, quando você fala essas coisas, você está dando ao inimigo legalidade para atacar aquela criança. O mundo espiritual, gente, é algo muito real. É algo muito sério, muito evidente. E nós precisamos ter muito cuidado. Abrindo um parênteses. Cuidado com isso aqui, ó. A Bíblia diz que na língua tem o poder de vida e de morte. Aquilo que você fala, aquilo que você expressa, o inimigo pode tomar isso como legalidade para iniciar um cativeiro espiritual na vida de uma pessoa. O inimigo não sabe o que você pensa. O que você pensa pode afetar a sua alma, segundo nível aqui, a sua alma, como pode afetar o seu espírito. E afeta. O inimigo não sabe. É claro que ele é inteligente. A gente aqui, seres humanos, nós estudamos sobre personalidades. A gente consegue detectar o que uma pessoa é e uma ação da pessoa antes dela agir em algumas situações, com a inteligência emocional, com a prática dos estudos de personalidade. O ser humano é diferente. Todo ser humano é diferente. Cada um tem as suas peculiaridades. Mas o ser humano é previsivelmente diferente. Se quiser anotar essa frase aí, as pessoas são diferentes, mas as pessoas são previsivelmente diferentes. Dá para você prever isso. Então, se nós que somos seres humanos conseguimos fazer, você acha que o inimigo não consegue fazer? Ele não sabe o que você pensa, mas ele consegue prever através das suas atitudes, através das suas palavras, através das suas omissões, através de como você age e reage às situações. Ele consegue identificar e ele então vai criando situações no seu caminho para te pegar. Ele coloca baits, ele coloca iscas no seu caminho. E você, na medida que você vai comendo as iscas, ele consegue detectar o que você é, quem você é, como você é, e ele então pode fazer um plano de ataque contra você baseado nesses estudos que ele faz. O inimigo não age sem plano. Ele é inteligente, ele planeja, ele projeta antes de atacar uma pessoa. Ok? Vamos... Estou quase concluindo a aula de hoje. Só um instante.
vamos fechar essa aula de hoje dizendo o seguinte. Quando a gente, através de uma ação, reação ou omissão, damos direito ao inimigo, seja através de palavras ou de atitudes, não de pensamentos, mas ao mesmo tempo, como eu disse, ele pode entender o seu pensamento através das suas palavras, ações, reações e omissões, ele começa a ter essa procuração nas mãos dele. E é com isso que ele vai trabalhar contra a vida da pessoa. Foi com isso que ele trabalhou contra a vida de Jó. Até que a procuração é cassada, é cancelada. Então, alguns pontos importantes que nós aprendemos hoje, recapitulando. Primeiro, esta mulher na sinagoga judia é um exemplo de um cristão nos dias de hoje. Um cristão pode sofrer ataques espirituais, pior, influência e opressão espiritual. Isso é muito importante. Você percebeu os níveis de influência, de opressão espiritual. Tudo começa com uma influência, o nível 1. Uma influência. Nível 2, o inimigo começa a ter controle das suas emoções e sentimentos. A influência vem através de pessoas, de amigos, de colegas, de relacionamentos. Ele começa a usar pessoas da sua esfera de influência para lançar na sua cabeça ideias erradas, planos errados, crenças erradas. Ok? Isso é influência. Na medida que você começa a dar esse espaço, a crer, a acreditar nessas ideias, nesses pensamentos que vêm à sua mente, principalmente através do nosso grupo de convívio, de relacionamento, da nossa esfera de relacionamentos, ele começa então a ter controle. Ele não está em você, a pessoa não está oprimida, não está possessa, mas está debaixo de um controle. E o objetivo dele é levar para o terceiro passo, que é a depressão. A depressão envolve químicas, envolve todo o sistema nervoso e emocional da pessoa, mas o início da depressão está sempre nas emoções. Sempre nas emoções, ok? Depois se expande para outros lados, mas está sempre nas emoções. Depois que a pessoa está deprimida, por que a pessoa deprimida começa a ter pensamentos de suicídio, pensamentos de acabar com sua vida? Se a gente for falar psicologicamente, tem químicas no corpo da pessoa, no organismo da pessoa, que baixam e a pessoa começa a querer morrer, começa a ter esses sentimentos, essas ideias erradas. Mas é aí que o inimigo pode entrar e fortalecer essa ideia para que a pessoa chegue realmente a cometer um suicídio. Estão vendo como o inimigo atua? E aí, depois desse ponto aqui, é o ponto 4, que é o da opressão. Na opressão, o inimigo já está controlando a pessoa, ele já tem o domínio sobre os pensamentos da pessoa. A porta já está aberta e ele já pode lançar os pensamentos e as ideias diretamente na cabeça da pessoa. E por último, o 6, que é a possessão. O que é a possessão? É aquela mulher lá da Índia que eu falei no início, que quando estávamos orando no final de uma ministração que eu fiz na Índia, ela, possessa por demônios, houve uma manifestação e os demônios estavam matando ela. Se eu não tivesse ali recebendo, tendo autoridade, como uma pessoa que tem autoridade no mundo espiritual, aquela mulher teria morrido. Os demônios podiam ter matado aquela mulher.
porque ele estava com controle pleno. Ela estava possuída por demônios. Mas aí a autoridade espiritual sobre mim, e eu usei o poder do nome de Jesus, que é sempre a arma que nós temos que usar contra os demônios. Você vai aprender que não é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus é para uma coisa. Você vai entender mais à frente nas próximas aulas. Mas o que você tem que usar mesmo é o nome de Jesus para libertação. Então eu usei o nome de Jesus e ela ficou liberta. Claro que depois veio um trabalho que a gente teve que fazer com ela para limpar a vida dela. Por isso, só para eu concluir, já está dando aí 1 hora que a gente está aqui junto, para a gente concluir. Por isso que muita gente vai em algum tipo de igreja e há uma manifestação demoníaca, aí o pastor, o líder vai lá e repreende o demônio, expulsa o demônio vai embora, a pessoa sai dali daquele culto, daquela reunião bem, liberta. Mas na próxima reunião há uma manifestação novamente na mesma pessoa. Por quê? Porque não foi feito um trabalho de limpeza da vida da pessoa. As brechas continuam abertas. As portas continuam abertas. Então essas portas precisam ser fechadas. Essas brechas precisam ser fechadas. Ok? Com isso a gente conclui a aula de hoje. Para a próxima aula, aí você vai precisar fazer a sua inscrição. Então eu vou mandar para o seu e-mail. Eu tenho aqui a relação das pessoas que participaram. Você vai receber no e-mail até amanhã. Você vai receber o seu questionário, que eu preciso que você responda esse questionário detalhadamente. Tira um tempo para responder, ele é extenso. E fazer a inscrição para você participar das próximas aulas. Ok? Essa foi gratuita. Eu não estou fazendo dinheiro com isso, gente. É para cobrir as despesas. Esse sistema que eu uso, eu tenho que pagar por ele. Um sistema chamado Webnardian. Eu preciso pagar por ele. Material, o tempo, enfim, tudo. Então, não é para fazer dinheiro, é para cobrir as despesas. Então, o valor que a gente estipulou, para quem quer aprender e ser ministrado, é $90 para o curso todo, 12 semanas. Para quem está nos Estados Unidos, para quem está no Brasil, isso em reais, R$90. Não estou transferindo para 90 vezes 3,70. Não estou querendo dinheiro, é R$90. $90 para quem está aqui, R$90 para quem está no Brasil. Ah, então eu vou pagar em reais lá. Não precisa disso, né, gente? Para quem mora aqui nos Estados Unidos, não precisa disso. Você ganha em dólar, paga em dólar os 90. Quem está no Brasil, ganha em real, paga em real. E para quem quer aprender para ministrar, que aí tem as aulas extras, $150 para quem mora aqui nos Estados Unidos, R$150 para quem mora no Brasil. Ok? Aí eu vou te enviar no e-mail o link para você fazer esse investimento na sua vida, no seu ministério. Porque com isso aqui, se você aprender para ministrar, depois você vai poder fazer um grupo na sua igreja de ministração. Você vai ter o material que você vai poder usar. Você vai ministrar em igreja sobre o assunto. Eu ministro em igreja sobre cura interior e libertação. Você vai poder ter um ministério de cura interior e libertação e nós vamos te dar cobertura nisso se você quiser. Tá bem? Então você vai receber no e-mail o questionário e o link para fazer o seu investimento para as próximas aulas. Alguma pergunta que alguém queira fazer aqui no chat? Alguma dúvida? Você pode perguntar agora aqui. Vou dar aqui 1 minutinho, se ninguém perguntar nada ou falar nada, aí nós vamos concluir. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algo que você queira falar? O que você achou da aula? Vai aí no bate-papo e escreve alguma coisa. Já foi útil essa aula? Introdução. Só na pontinha do iceberg. Tem muita coisa para a gente aprofundar. Ok? Ninguém perguntou nada, estão todos calados, imagino que entenderam tudo. Então, até a nossa próxima aula. Serão 12 quartas-feiras, essa é a primeira, nesse mesmo horário. Se por algum motivo você perdeu uma aula, vai ser gravada e enviada para o seu e-mail no dia seguinte. Tá bem?
Deus abençoe, tenha uma noite muito abençoada, fiquem com Deus e aguarde meu e-mail. Até amanhã. Olha na caixa de lixo do e-mail, lá no spam, porque às vezes vai para lá. Vai lá e olha, porque às vezes está lá. G. Gomes, olha lá se está meu e-mail. Ou qualquer coisa me chama no WhatsApp. Deixa eu escrever aqui meu WhatsApp. Você tem que colocar o mais, se tiver no Brasil. Cadê o mais? Mais 407 453 4737. Ok? Foi aí? Foi aí no chat? Foi no bate-papo? Foi? Anota aí, esse é o meu WhatsApp. Qualquer dificuldade, você não receber o link para fazer o pagamento ou não receber o questionário, que é fantástico, me chama lá no WhatsApp que eu te envio. Fiquem na paz, que Deus te abençoe muito. Esteja em oração, buscando a Deus, em jejum. Lembre-se de, na próxima quarta-feira, se possível, tirar um tempinho para jejuar, porque a batalha é espiritual. Que Deus te abençoe, te proteja, te dê uma noite em paz, guarde você e a sua família. Qualquer coisa, estou aqui à sua disposição. Fique com Deus, até a próxima aula. Bye!